everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos com a nossa aula 41.1, já mais uma aula menos para o nosso fim da Unit 3, Unidade 3. E hoje a gente sai da questão de tempos progressivos, de futuro, passado, presente, e vamos entrar com pronomes interrogativos. Let's begin? Olha aí. O título da aula de hoje, o título da nossa aula de hoje é Whose mechanical pencil is this? Tem aí, assim, sabe, eu não sei, mas tem umas coisas que acontecem nos meus slides que não sei explicar. Não sou eu, é alguma coisa que vem e muda aí. Surgiu um S no meio da palavra. A palavra é assim, Whose mechanical pencil is this? Então, de quem é a lapiseira? Quero saber de quem é a lapiseira. E a gente vai usar esta palavrinha aqui para fazer a pergunta. A gente vai falar de WH word, ou seja, que são os pronomes interrogativos. Eles são conhecidos no inglês como WH word. Por quê? Porque a grande maioria das palavras, exceto uma só, certo? Começam com WH. Então, são chamadas assim. E aí a gente vai aprender essas palavras, que inclusive a gente já viu algumas delas. A gente viu algumas delas já na aula Ai, não lembrei agora a palavra, mas enfim. Mas o que vai acontecer? Vai ser uma aula simples, vai ser uma aula prática. Vamos fazer muitas perguntas, porque afinal de contas, pronomes interrogativos têm a ver com perguntas, certo? E antes de a gente começar, toda aula tem uma habilidade. E a de hoje é o quê? Utilizar as diversas linguagens artísticas corporais verbais em diferentes contextos, valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Tu também vai fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade, variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. E aí vamos começar, let's get started. Temos aí a primeira questão. Então vamos ter uma sequência de slides com várias perguntas e respostas, porque tem a ver o quê? A gente vai falar muito sobre pergunta aqui, afinal de contas são pronomes interrogativos, certo? Who is that man? Quem é aquele homem? E aí, quando eu faço uma pergunta usando o pronome interrogativo, tanto em português quanto em inglês, ele vem na frente. Ele vem na frente de qualquer outra palavra. Eu sempre falo para vocês, quando a gente faz uma pergunta em inglês, é o verbo que vem na frente, o verbo auxiliar. Porém, aqui não é, nessa questão não é. E eu também falo isso para vocês lá nas aulas, durante as aulas. A gente só não teve essa questão lá no futuro contínuos, mas também funciona para o futuro contínuos. Quando é uma pergunta com pronome interrogativo seguido de futuro contínuo, o pronome interrogativo vem na frente, certo? Então, who is that man? Quem é aquele homem? Então, esse aqui é o primeiro pronome interrogativo que vocês estão vendo. Claro que whose foi primeiro lá do título da aula, mas na nossa aula, no início da nossa aula, a gente está vendo esse who, que inclusive, agora que eu lembrei a palavra, a gente viu também algumas dessas palavras como pronomes relativos, naquela aula de pronomes relativos. E eu falei para vocês que algumas daquelas palavras também eram pronomes interrogativos. Eles estão aqui, de novo, só que agora em outra posição. E qual é a posição? Primeira parte de uma frase, a primeira palavra de uma frase, porque é uma pergunta, certo? Who is that man? That is Samuel's uncle. É o tio do Samuel. Esse S aqui, apóstrofo S, faz o quê? É a questão do caso genitivo, de posse. Então, você tem um apóstrofo, tem um S, saiba que você está falando de dador. Então, diz Samuel, uncle, Samuel's uncle. Não é mais de um Samuel. Então, é o tio do Samuel. Muito bem? Whom did you text? Aqui agora a gente está falando com whom. Whom. E ele vem na frente, claro, porque é um pronome interrogativo. E detalhe básico. O whom
esse que vocês estão vendo, ele faz o quê? Função de objeto. O who, que a gente acabou de ver, who faz função de sujeito. Já este aqui faz função de objeto. E ambos significa quem? Os dois. Então, whom did you text? Né? No caso aqui, interessante eu falar, para quem você mandou mensagem? Para quem você mandou mensagem? I text some friends. Ou seja, eu mandei mensagem para alguns amigos. I text some friends. E aí o título da aula, aqui tá corretinho, só tava lá no título a loucura do S, aqui tá certinho. Whose mechanical pencil is this? De quem é? De quem é o quê? A lapiseira. De quem é essa lapiseira? Alguém tá querendo? Opa, desculpa, te deu um soninho aqui básico. Querendo saber de quem é a caneta. Então, quando eu uso whose, que é esse pronome interrogativo aqui, que a gente já viu, inclusive, no pronome relativo, ele vai ter a ideia de quê? Desse sentido. De quem? Então, eu quero saber de quem. Estou falando de posse. Então, de quem é essa lapiseira? Mechanical pencil. That mechanical pencil is Gustavos, ou seja, a lapiseira, que eu inclusive até esqueci o nome daquela outra palavra. Esqueci. É um outro, tipo um lápis, mas é grafite. Grafite, exatamente. Faz tempo que eu não uso a palavra grafite para este contexto. The mechanical pencil is Gustavos. Aquela lapiseira é do Gustavo. Why don't you keep quiet during the class? Então, aqui temos uma pergunta usando why. Sim, why é um pronome interrogativo, sim. E a gente já viu sobre ele separadamente. Why don't you keep quiet during the class? Porque você não fica quieto, calado aí durante a aula. Aí a pessoa responde. Because, que a gente viu que o because é o porquê de resposta no inglês. I can't control. Eu não posso controlar. It is stronger than me. Então, a desculpa da pessoa. Eu não posso controlar. É mais forte que eu. It's stronger than me. É mais forte que eu. A cara da indivídua. Ele não pode controlar. Não pode ficar quieta, não. Vamos para a terceira, quarta quarta frase. Which pizza topping do you want? Então, aí eu vou usar agora o which, que é este pronome interrogativo, certo? Que vai ter a tradução de qual ou quais. E aí você vai... É tipo uma questão de preferência. Então, ele pergunta assim, qual sabor de pizza você prefere? Which pizza topping do you want? Você quer, na verdade. Quando eu falei preferir, eu não li direito a palavra want. Você quer, enfim. I want a pepperoni pizza. Que, inclusive, coloquei aqui só no exemplo, porque eu não gosto de pepperoni. Nunca provei, mas sei que eu não gosto. Eu quero pizza de pepperoni. Que é muito mais comum lá eles comerem pizza de pepperoni do que de calabresa, né? Então, what do you study at the university? O que você estuda na universidade? What, ele é o mais conhecido, eu tenho certeza. E o what, ele significa o quê? Ele significa exatamente isso que eu acabei de falar. O quê, que e qual, certo? Então, I do a master degree in geography. Ou seja, eu faço mestrado, master degree, em geografia. Where is your sister? Onde está a sua irmã? Bem, no inglês, a gente tem essa palavra where, que significa onde e aonde. Então, a gente não tem que se esforçar como se esforça no português para lembrar quando é que usa onde e quando é que usa aonde. A gente, vamos falar a verdade, a gente usa muito errado mesmo no dia a dia, nem sempre a gente está fazendo certo. Mas, assim,
A comunicação tá ok. Porém, no inglês, a gente não tem que sofrer com isso em relação a essa palavra. Where significa os dois. E aí você não precisa se preocupar. Então, where is Jonah? Where is Jonah? Oh, sorry, where is your sister? Tô ficando doida. Where is your sister? Onde está a sua irmã? E aí a resposta, she works in the hospital. Ela trabalha no hospital, she must be there. Ela deve estar lá. Então, se ela trabalha no hospital, ela deve estar lá, né? Então, é mais ou menos isso que eu sei sobre ela. Muito bem, e a próxima? When. When. When does my package arrive? When does my package arrive? Quando o meu pacote chega, né? Que aqui no caso é o Sedex, Correios. Os Correios, né? Chega e fica 500 anos lá em Curitiba, no país Curitiba, né? E para chegar aqui demora para dedéu. Então, it's already in transit. Probably this week. Já está em trânsito, provavelmente esta semana. Então, o pronome interrogativo aqui é o when, que significa quando. Quando. Muito bem? Perceba que todas as perguntas aqui, eu acredito que todas elas estão no presente. Todas as perguntas estão sendo feitas no presente. Não significa que você só vai usar esses pronomes interrogativos em perguntas no presente, tá, gente? São os exemplos que eu passei. Próxima é o how, é o diferentão dos pronomes interrogativos, porque ele é o único que não começa com WH. Então, how are you? O how, ele é tão diferentão, que ele, detalhe, ele vai ser usado com outras situações. Então, assim, você não vai usar somente o how apenas o tempo inteiro. Aqui, por exemplo, tem um exemplo onde você usa ele sozinho. How are you? Que é o clássico, como vai você, como está você, como é que você está? E aí a pessoa responde, we are feeling great, nós estamos nos sentindo bem. Thanks for asking, obrigada por perguntar. Então esse how are you é como vão vocês, porque se a resposta é com nós, é porque esse you significa vocês. Lembrando que you é você e vocês, singular e plural, não tem distinção, que muda, que vai saber qual quando você vai utilizar o contexto. Então voltando sobre o how, aqui foi usado sozinho, porém, sozinho que eu falo, né? Com o verbo to be. How are. Verbo to be para perguntar assim. Só que ele também é usado em outras construções que vamos ver agora. Próximo. How old are you? Para perguntar a idade, por exemplo. How old are you? Se eu fosse... A gente sabe que a gente pergunta assim, quantos anos você tem? E aí, se você for pensar... A gente já teve essa aula, inclusive. Não sei o que está acontecendo hoje. Se você for pensar em traduzir ao pé da letra, você vai traduzir isso aqui. Quão velho você é, né? Quão velho você é. Seria mais ou menos assim. Porque, na verdade, e se você quiser fazer o contrário, né? Pegar pegar palavras e palavra em inglês e tentar fazer essa pergunta, quantos anos você tem, você vai errar, vai errar vai falhar miseravelmente. Por quê? Porque primeiro que a gente pergunta, isso eu já falei para vocês, mas vou repetir, a gente pergunta a idade usando o verbo to be, que significa ser e estar, basicamente. Já em português a gente pergunta usando o verbo ter. Quantos anos você tem, né? E a gente usa o quanto no português. No inglês a gente vai usar o how, que é essa questão que na tradução do how, o how ele significa como. Se você for traduzir ele sozinho, ele é o como. Então, nem o quão velho você é também não daria muito bem aqui. Mas só para pegar a questão do velho. Então, quão velho você é. Ou então, como velho você é. Então, não faz sentido. Mostrando para vocês que nem sempre dá para fazer essa ponte português e inglês. Nem sempre dá. E aí, aqui um exemplo clássico que é o how old are you? Quantos anos você tem? I'm 40 years old. Eu tenho 40 anos de idade. Bem? Lembrando lá que você pode falar apenas I'm 40, eu tenho 40,
Ou então, I'm 4 years old. Ou você usa years old ou você não usa essa palavra, certo? As duas, no caso. Outra forma de usar o how é usando com essas duas questões que vamos ver. Primeiro essa aqui, que é o how many. How many? Aí, how many vai ser usado em que sentido? Presta bem atenção. How many você vai usar para substantivos contáveis, certo? No caso, eu estou falando de livros. E how many significa, por exemplo, how many books do you have? Quantos? Significa quanto. Quero saber quanto. Aí você já sabe, né, que how é como. How many já vai significar quanto. Então já vai dar uma mudada, certo? How old aí também é quanto, quantos anos você tem. Então assim, how many para substantivos contáveis. Book é um substantivo que eu posso contar. Um livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros, 5 livros, 6 livros, eu posso contar, pegar a minha mãe e contar um por um, certo? E aí eu vou usar o how many para isso. How many books do you have? Quantos livros você tem? I really have no idea. Eu realmente não tenho ideia de quantos livros eu tenho. Agora, quando eu uso how much, que é a outra variação de quanto, aí essa questão do how much, ela vai ser utilizada para substantivos não contáveis, que são os incontáveis, uncountable, certo? How much is the computer you want to buy? How much is the computer you want to buy? Aí é que eu quero saber o valor neste caso. Então aqui, qual é o valor do computador que você quer comprar? Nesta situação, aqui eu estou falando de preço, né? De saber o preço de algo. No caso do computador, que na verdade é um substantivo que eu posso contar. Só que neste caso aqui eu estou perguntando de valor. Então, how much? Quanto custa? Quanto custa o computador? How much? Também poderia usar a palavra livro aqui, para saber, quero saber o valor. Então, it costs. Eita, 700 aqui, né? Isso mesmo. Tá barato esse computador. It costs 7. Ah, mas aqui é porque a gente tá falando de dólar, né? Começa por aí, eu esqueci. It's $700. It costs $700. How much para querer saber o quê? O valor de algo. How long? Olha só, você vê que ele vai ser usado com várias situações. Agora vamos falar sobre o how long. How long will we stay on the road? Então, quando eu pergunto usando o how long, ele vai ter a tradução de nessa situação de quanto tempo uma coisa vai acontecer ou está acontecendo, enfim, aqui no caso é no futuro, né? Então, how long will we stay on the road? Quanto tempo nós ficaremos na estrada? About 16 hours, aproximadamente 16 horas. Então, how long para saber a questão de quanto tempo de distância ou de qualquer outra situação, alguma coisa vai ter sobre aula, entendeu? E assim por diante, é questão de tempo, quanto tempo. How far já é outra situação. How far já não tem mais a ver com tempo, já não tem mais a ver com valor de algo. Aqui eu tô querendo saber da distância, Então, quão longe, how far, quão longe, por isso que, quão longe, how far is your house from school? Quão longe é a sua casa da sua escola? I stay 30 minutes on the bus. Então, assim, a pessoa fala, eu fico 30 minutos no ônibus. Então, a distância é de 30 minutos. Half an hour, né? Half hour. Aí, a questão de meia hora. Então, how far com a ideia de quão longe.
How often, que a gente já viu bastante nas aulas de presente simples, que significa o quê? Com que frequência? Quando eu quero falar de frequência, que alguém faz alguma coisa ou deixa de fazer uma coisa, eu pergunto how often. Do you have English classes? Com que frequência você tem? Do you have aulas de inglês? Aí a pessoa respondeu aqui, twice a week, 2 vezes na semana. Twice a week. E acabou as minhas frases, né, com os meus pronomes interrogativos e vamos entender um pouco mais sobre essas WH words, que são pronomes interrogativos, que em sua maioria começam com WH, como who, whom, whose, why, which, what, where, when. A exceção é o pronome interrogativo how, que inclusive é usado de várias formas, como a gente viu aqui. Pois ele começa com H. Whose books are those? De quem são estes livros? E aí? WH words ou interrogative pronouns, pronomes interrogativos, você vai falar o seguinte. Temos aí who, com função de sujeito, significa quem. Who is that man? Quem é aquele homem? Whom, com função de objeto, também significa quem. Whom did you text? Para quem você mandou mensagem, certo? Whose, que significa de quem. Então, viu isso aqui? Já sabe que você vai falar sobre posse, certo? De quem é essa lapiseira? Whose mechanical pencil is this? Why, que significa por quê? Why don't you keep quiet during the class? Por que você não fica quieto durante a aula? Eu falei, não cala a boca, não... brincando, mas sim, enfim, sinônimos, né, gente? Which, que significa qual ou quais. Qual ou quais, certo? Which pizza topping do you want? Qual sabor de pizza você quer? Muito bem? Próximo, temos aí a palavra what, que é a mais clássica, mais conhecida, acredito. Que, qual, tem todos esses significados. What do you study at the university? O que você estuda na universidade? What is your name? Qual é o seu nome? What's up? O que foi? O que é? E aí temos o where, que significa onde ou aonde. Então, where is your sister? Onde está a sua irmã? When, que significa quando. When does my package arrive? Quando minha encomenda chega. E o how, que ele é, além de ser o diferentão, né, que é o único que é com H, ele significa como, basicamente, como por exemplo, how are you? Ou how are you? Você vai colocar a entonação onde você quiser. Eu coloco aqui, eu coloco aqui, eu coloco aqui. Você que sabe. Como vocês estão? E aí a gente tem aqui o resto do how, né? Que nós vimos várias formas de usar esse how. How old, para falar de idade, quantos anos? How old are you? Quantos anos você tem? How many, que significa quantos ou quantas, tá? How many books do you have? Quantos livros você tem? E aqui vai ser usado com substantivos contáveis. How much, para falar de preço, certo? Para falar de preço, aqui no exemplo eu dei sobre essa questão de preço, quanto. How much is the computer you want to buy? Quanto é o computador que você quer comprar, certo? Que mais? How long, para falar sobre quanto tempo. Quanto tempo? How long will we stay on the road? Quanto tempo de estrada? Então, how long é sempre, quanto tempo alguma coisa vai acontecer, vai demorar para acontecer, enfim, nesse sentido. How far significa quanto tempo. Você está falando sobre distâncias, certo?
E aí eu tenho aí, how far is your house from school? Quanto tempo é da sua casa até a escola? Muito bem. How often? Qual frequência? Beleza? É a questão da frequência. Isso a gente já tinha visto nas nossas aulas de pronome não. Simple present. Muito bem? Então agora temos aí how often do you have English class? Com que frequência você tem aula de inglês? Ou quantas vezes você tem aula de inglês? Tanto faz. Tomato, tomato, potato, potato. Tanto faz com que frequência ou quantas vezes na tradução. Tudo bem? Let's practice. Vamos praticar. Temos aí uma pequena prática com o texto. Muito bem, esse texto que é uma conversation between two people, conversa entre duas pessoas. E temos aqui o nosso according to the dialogue, que eu tenho o quê? Temos aqui um roxo, que tá sozinho aqui, que era para ficar preto, mas tá roxo. Eu tô só mesmo brincando com vocês aqui, porque agora eu vou dar uma pausa, que eu falei muito, gente, chega a minha garganta tá doendo. Vamos lá, according to the dialogue. George não gosta do ar-condicionado do cinema? A melhor ocasião para George ver um filme é depois do trabalho? Peter pergunta qual é o filme favorito de George. George adora filmes de terror. George não tem um diretor favorito. Muitas informações, uma diferente da outra. O que será que é verdade? O que será que é mentira? Apenas uma é verdadeira. Let's read. Peter e o George. Obviamente eu vou fazer os dois, tá? Então Peter falou o seguinte. What is your favorite kind of movie? Qual é o seu tipo de filme favorito? Romance and films about superheroes. Ou seja, romance e filmes sobre super-heróis. Peter diz o seguinte. How often do you go to the movie theater? Com que frequência você vai ao cinema? Aí o George fala o seguinte. Almost never. Quase nunca. I see movies in streaming platforms. Então, assim, ele fala, quase nunca eu vejo filmes nas plataformas de streaming, que são como Netflix, dentre outras, Amazon, e temos outras também, que são plataformas de streaming. Certo? E aí ele fala o seguinte, o Peter, when do you watch movies? Quando você assiste filmes. Aí ele fala o seguinte, o George, especially on Saturday night, especialmente nos sábados à noite. But on Sunday, mas no domingo, nas tardes de domingo, but on Sunday afternoons, when I have nothing to do, quando eu não tenho nada para fazer, I also watch movies. Eu também assisto filmes. Peter disse o seguinte, which movie is your favorite? Qual é o seu filme favorito? É que ele usa o which, porque ele quer saber, né, qual é o filme favorito dele. Vai usar este pronome interrogativo. Aí não vai usar o what aqui. Which movie is your favorite? Certo? Which. Do you believe I don't have a favorite one? Você acredita que eu não tenho um filme favorito? Ele não tem. Nem eu tenho, sabe? Eu não tenho um filme favorito exatamente. Esse aqui é meu filme favorito. Não, exatamente. But I have a favorite film director. Director. Eu tenho um diretor de filme favorito. Director, que é um muito bom, que eu gosto também bastante, que é o Pedro Almodóvar. Ai, não sei, gente, falar o nome desse homem. Director. Então, assim, é o Pedro Almodóvar. Enfim, esqueci como é que fala esse nome. Já falei certo, mas me deu um tilt aqui que eu esqueci. E aí é o seguinte... De acordo com a leitura
desse nosso textinho pequeno, temos aí a questão do diálogo. De acordo com o diálogo, qual seria a alternativa correta? Então vamos lá. George não gosta do ar-condicionado do cinema. Bem, em nenhum momento foi falado isso. Ele só disse que não vai muito ao cinema. Inclusive eu, não vou muito. Mas gosto, mas não vou muito. Letra B. A melhor ocasião para George ver um filme é depois do trabalho. Não. Não mesmo. Ele tem que estar em casa. Ele falou lá, é sábado, domingo, não tem nada pra fazer e tudo mais. Peter pergunta qual é o filme favorito de George. Sim, ele perguntou. Tá correto. Será que é essa? George adora filme de terror. Não. Ele gosta de romance e filme de super-heróis. George não tem um diretor favorito. Tem sim. Então, obviamente, é a questão de letra C. C é a correta. Mark the incorrect answer. Agora aqui é a situação incorreta. Fica evidente que Peter e George são amigos. George gosta de filmes românticos e de super-heróis. Apesar de gostar de filme, George não vai muito ao cinema. Bem, vamos lá, vamos fazer aqui. Essa aqui tá correta. Então não é incorreta. Apesar de gostar de filme, George não vai muito ao cinema. Correto. Sábado à noite é a melhor ocasião para George para assistir um filme. Então, isso é verdade? Ele fala aqui, especially on Saturday nights. Especialmente nos sábados à noite. No sábado à noite. Então, sim. Correto. O diretor favorito de George é Pedro Almodóvar. Eu acho que eu falei certo. Eita. Não sei também agora. A letra está correta. Então, só sobrou a letra A. E sim, a letra A é a resposta. Fica evidente que Peter e George são amigos. Aparentemente, eles não são amigos, né? Porque, sei lá, talvez não saibam muito sobre essa pessoa, estão no início da amizade, são só colegas, enfim. Então, a letra A é a correta. Que, no caso, é incorreta. Mas é a resposta que a gente estava procurando. E aqui você ia marcar as questões comigo aqui de 1 a 8 com as respostas de A a H. Então temos lá. É aquela atividade que vocês já estão acostumados a fazer agora nessa terceira unidade. Where are you going to stay? Onde você vai ficar? Where are you going to stay? Então todas as perguntas são feitas com pronomes interrogativos. Todas. E o que ia determinar aqui é você ver a questão de que vai combinar com a resposta. Então temos aqui várias respostas. Então, a resposta que ficaria correta, então eu vou procurar onde você vai ficar. Onde você vai ficar? Essa não é. Essa não é. Ah, não, peraí. Essa aqui tá aparecendo. Deixa eu ver. Ah, tá. Agora sim. Eu acho que é a letra E. E na hotel. Onde você vai ficar? No hotel. Exatamente. No hotel. Número 2. When are they going to visit us? Quando eles vão nos visitar? When are they going to visit us? E aí eu tenho aqui várias respostas, não muito, só algumas roupas em frente ao Tribunal de Justiça, alguns amigos deles ou delas, porque eu não gosto do meu chefe, aproximadamente 6 meses, amanhã eu prometo. Ah, tá aqui. Bem, tá aparecendo H. H ou G? Vamos ver. É H. When are they going to visit us? Eu achei estranho porque assim, quando eles vão... Ah, tá, não, tá certo, sim, tá certo. Gente, às vezes dá um negócio aqui, me não sei explicar. Exatamente H, sem sombra de dúvidas. Poderia ser a letra G, se o pronome pessoal fosse outro aqui. Mas o they tá aqui. Então, se tá aqui o they, a resposta aqui com they, então a pessoa alguém tá dizendo, alguém vai lá e joga água na felicidade da pessoa. Eu falo o seguinte, they aren't going to visit us. Eles não vão nos visitar, ou elas não vão nos visitar. Então, já foi lá e já colocou a realidade para a pessoa. Essa poderia ser se tivesse amanhã, they promise, ou seja, amanhã eles prometem. Ou seja, amanhã eles vão visitar. Poderia ser, né? Mas não é. Na
A 3, when are you going to clean your room? Quando você vai limpar seu quarto? Agora sim é a letra G. Porque agora faz mais sentido sim, porque alguém falando assim, amanhã eu prometo. Mas será que vai rolar mesmo? Tomorrow I promise. Você ir falando para sua mãe todo dia, amanhã eu prometo, vou limpar. Tomorrow I promise. Where is his job? Onde é o trabalho dele? E aí, qual é a resposta? Eu tô vendo ali a letra B que me chama bastante atenção. A letra B. Exatamente. In front of the Court of Justice. Em frente ao Tribunal de Justiça. Who are they going to meet? Ou seja, to meet. Quem eles vão conhecer? Quem eles vão conhecer? Aí eu tenho aqui agora... Eu vou apagar a borracha. Vou apagar a borracha não, vou usar a borracha aqui para apagar essa parte. Cadê? Who are they going to meet? Então, temos aqui qual? Já foi esta, já foi esta, já foi esta, já foi esta. Então, agora a gente vai para essa do Who are they going to meet? Então, temos aqui some of their friends. O que me chama a atenção, alguns dos amigos dele. Será que é? Vamos lá? É a letra C, exatamente. Alguns dos amigos dele. Ou dela. Deles ou delas, na verdade. Estamos falando no plural, sorry. Why are you going to leave your job? Por que você vai deixar o seu trabalho? Aí aquela resposta clássica que eu vi lá e eu até achei engraçada, que é a resposta do because I don't like my boss. Porque eu não gosto do meu chefe. Tem desculpa melhor que essa? Não tem. Porque eu não gosto do meu chefe. Because I don't like my boss. Então é a letra D. What are you going to take with you? O que você vai levar com você? What are you going to take with you? Então nós temos aqui agora sobrando apenas a letra A, que tenho certeza que é a resposta correta. E a letra F. Not much, just a few clothes. Ou seja, não muito, só algumas roupas. E a última, how long is he going to be away? Quanto tempo ele vai ficar longe? Com certeza é a letra F. About 6 months. Aproximadamente aí 6 meses. Tudo certo? Simples, prático. Espero que vocês tenham entendido. Ficam aí as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. I see you next class. Bye bye.